Obrigado, pastor Luciano. Louvado seja Deus que nós podemos cantar os louvores do Senhor nesta manhã. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 15. Hebreus, capítulo 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Palavra de Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos conceda espírito de iluminação e entendimento nessa palavra tão rica e que traz uma mensagem tão adequada e relevante para os dias que nós estamos enfrentando. Oremos. Ó Pai, mais uma vez chegamos a Ti na mediação de Cristo, suplicando espírito de iluminação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e para que nos apropriemos das verdades aqui contidas. Dá-nos liberdade para expor, também dá um coração atento a todos os queridos que nos acompanham e seja glorificado também na exposição dessas verdades. Ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, normalmente as pessoas não pensam muito na morte. A morte parece uma coisa tão distante de nós. Somos saudáveis, nós temos a alegria de viver, temos planos, projetos, uma vida inteira pela frente, e quando a gente ouve falar de morte, geralmente é de pessoas que estão distantes de nós. Entretanto, essa pandemia tem feito com que muitos de nós passássemos a refletir um pouco mais seriamente quanto a essa realidade inexorável que é a morte. A possibilidade de sermos infectados por esse vírus e sofrermos a morte através dele, os números espantosos em todo o mundo das pessoas contaminadas e dos óbitos, a morte de pessoas próximas e a destruição de sonhos, planos e ideias, tudo isso junto tem levado pessoas a refletir sobre a brevidade da vida, fragilidade da existência humana e da certeza da morte que se achega, que está cada dia mais próxima de nós. Como resultado, nós encontramos pessoas sempre apreensivas. O que virá depois da minha morte? Haverá castigo depois da morte? Eu vou sofrer depois da morte? Morrer dói? O que é realmente a morte? Será que eu estou pronto para morrer? Por que eu tenho medo da morte? Por que eu tenho medo da morte? Na verdade, queridos, se Deus não existisse, a morte em si não seria tão ruim. Seria como dormir, perder a consciência para nunca mais despertar e para sempre deixar de existir. Seria triste, pois nós perderíamos aquelas coisas que nos trazem alegria, família, amigos, trabalho, música, comida, mas não seria algo que nos inspiraria pavor e terror. Na verdade, se Deus não existisse, a morte não seria tão ruim assim. Mas o problema é que Deus existe, e lá no fundo todos sabem disso. Esse Deus é santo, é justo, Ele nos conhece e Ele condena o pecado, e há um ajuste de contas com Ele no final da nossa vida, após a morte. E é isso, no fundo, que as pessoas temem, é isso que elas receiam. Não é tanto a morte, mas o desconhecido, a possibilidade de que, além da morte, aquele momento em que nós perdemos a consciência e, de repente, abrimos os olhos, por assim dizer, num mundo de sofrimento eterno, de castigo sem fim que nos aguarda. É a consciência de que existe um Deus que é poderoso para nos fazer sofrer eternamente depois da morte. É isso que, na verdade, as pessoas temem no final. Por isso que nessa manhã eu gostaria de expor o que o autor de Hebreus tem a dizer sobre a morte e o pavor da morte no texto que nós acabamos de ler. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita a judeus que haviam recebido a mensagem do Evangelho, haviam crido em Cristo,
haviam professado a sua fé publicamente, haviam sido batizados e incorporados às comunidades cristãs às quais a carta foi endereçada. Mas eles começaram a sofrer severas perseguições e retaliações por parte dos seus patrícios, os judeus que não criam em Jesus como Messias. Muitos foram expulsos da sinagoga, esse era o padrão do que acontecia com um judeu quando ele se convertia a Jesus Cristo naquela época, ele era expulso da sinagoga. Ele tinha os seus bens expoliados, há uma menção disso aqui na carta, no capítulo 10, verso 34. Eram ameaçados de prisão e até de morte pelo Sinédrio, que era a autoridade maior entre os judeus naquela época. Por causa disso, muitos desses judeus convertidos, ou que haviam professado sua fé em Cristo Jesus, estavam se sentindo tentados a abandonar a fé e retornar à antiga religião, para evitar o sofrimento e, quem sabe, a morte. Eles lembravam das glórias do judaísmo, os sacerdotes, o templo de Jerusalém, belíssimos, rituais esplendorosos. E essa é uma das razões pelas quais essa carta foi escrita, uma tentativa de evitar que esses cristãos cometessem esse terrível pecado da apostasia. E um dos argumentos que o autor usa aqui ao longo da carta é a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico que ainda estava em funcionamento no Templo de Jerusalém. Ele nos ensina que, através da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo se tornou sumo sacerdote para sempre e foi exaltado à direita de Deus, de onde ele intercede, como faz o sacerdote, ele intercede pelos seus diante da presença de Deus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo e ele domina sobre tudo e todos. Entretanto, para que ele pudesse ser sumo sacerdote, para que ele pudesse interceder pelos seus, ele teve que morrer. Ele teve que morrer para realizar de uma vez por todas a salvação dos pecados e receber a glória com a qual ele está revestido a glória. E aqui nessa passagem, o autor da carta explica a razão pela qual Cristo se tornou homem, se tornou um de nós, e como, através da sua morte, ele obteve vitória sobre aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e como ele também nos libertou. Eu gostaria, então, de trazer duas doutrinas centrais que estão aqui nesses dois versículos e, dentro delas, fazer algumas declarações. A primeira doutrina que eu gostaria de trazer a partir desse texto e que está relacionada com o tema central é o verdadeiro estado da humanidade diante de Deus, conforme está retratado aqui nesses versículos. E dentro desse primeiro ponto, eu tenho 4 declarações que eu quero fazer, 4 declarações gerais a partir do que está escrito. A primeira delas é que todos os seres humanos são pecadores. Muito embora a passagem não diga isso explicitamente, essa verdade está claramente implícita. Primeiro pelo fato de que ela declara que o diabo tem o poder da morte. E segundo, por se referir à morte como sendo uma realidade universal. Uma vez que o pecado dos nossos primeiros pais deu entrada ao pecado no mundo e deu ao diabo o poder da morte, e uma vez que a morte é uma realidade universal, se depreende, então, que todos são pecadores porque todos morrem. Essa é a realidade que as pessoas não querem encarar, essa é a realidade que as pessoas procuram negar. A pecaminosidade, a corrupção e a culpa de toda a raça humana, sem exceção, a começar de Adão, nosso primeiro pai, até a criancinha que está nascendo nesse momento, todos são pecadores, marcados pelo pecado e debaixo da justa ira de Deus. Segunda declaração dentro desse meu primeiro ponto, o estado real da humanidade, é que todos nós iremos morrer, como os que já morreram antes de nós. A morte foi o castigo que Deus impôs a Adão lá no paraíso, quando ele desobedeceu. Deus o havia alertado que se ele comesse do fruto da árvore, ele haveria de experimentar a morte. Está lá em Gênesis capítulo 2. Através da desobediência de Adão, a morte chegou a ele e passou a toda a sua descendência,
uma vez que todos nós pecamos em Adão, estávamos em Adão quando ele desobedeceu a Deus e foi apenado, e, além disso, nós mesmos cometemos pecados atuais que confirmam a nossa pecaminosidade e o pecado original do qual nós somos portadores. É isso que Paulo explica em Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. De acordo com a Bíblia, a morte tem 3 dimensões. Primeiro, a morte espiritual, que consiste na separação de Deus por causa dos nossos pecados. Depois, a morte física, que consiste na separação da nossa alma ou espírito do nosso corpo. E terceiro, a morte eterna, que significa sermos separados definitivamente de Deus e lançados com corpo e alma no sofrimento eterno. Mas aqui o nosso autor ele está pensando primariamente na morte física, que simboliza e resume todas essas dimensões. Quando ele diz aqui que Cristo provou a morte, que ele destruiu aquele que tem o poder da morte e livrou os que tinham pavor da morte. A morte aqui é primariamente a morte física, embora ela englobe todas essas dimensões. Mais adiante, o autor da carta, ele vai dizer no capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrer. Em outras palavras, a morte é uma realidade inegável. As pessoas não gostam de pensar nisso, as pessoas não gostam de refletir sobre isso. Algumas, quando pensam nisso, se sentem extremamente mal, mas é uma realidade da qual nós não podemos fugir. A morte é inexorável. E é por isso que o maior sonho da humanidade é enganar a morte, driblar a morte. A busca pela imortalidade é alguma coisa que ocupa a imaginação dos antigos até o dia de hoje, até a cultura popular de Hollywood, como viver para todo sempre, ou como estender a nossa vida aqui na Terra. Por exemplo, os elfos do Senhor dos Anéis, que vivem 500 anos na imaginação do autor, ou o vilão Voldemort de Harry Potter, que está em busca constante da imortalidade, ou os Jedis de Guerra nas Estrelas, que podem viver séculos, ou o Santo Graal de Indiana Jones, que traria a imortalidade. A cultura popular está impregnada desse anseio pela imortalidade, por estender a vida, por viver sem fim, exatamente por causa do pavor da morte. Minha primeira declaração, todos os homens são pecadores. A segunda, todos nós iremos morrer. E terceira, as pessoas vivem escravizadas por toda a sua vida por causa do pavor da morte, como diz o verso 15, que Cristo veio livrar todos que pelo pavor da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Não somente a morte, mas o medo da morte é um sentimento universal. E, na verdade, em muitos, esse medo de morrer se torna um pânico, um pavor, um terror. E as pessoas passam suas vidas inteiras com esse pavor no coração. A maior parte do tempo, esse pavor da morte é inconsciente, as pessoas não refletem muito sobre isso. Mas lá do subconsciente, esse pavor, como um senhor ou como um rei, domina e controla a vida das pessoas. Ele está lá no fundo do nosso coração, escondido no fundo da alma, enterrado debaixo de tentativas e tentativas de não se pensar sobre isso, esquecido através das distrações, prazeres, sonhos e projetos dessa vida, negado através da racionalização filosófica, mas o pavor da morte é alguma coisa que acompanha a existência de cada pessoa que jamais pisou aqui nesse planeta. O medo não é tanto da morte, como nós já dissemos, mas do que vem depois. É o medo da possibilidade de que haja algo ruim depois da morte, algo como castigo, tormento, escuridão, sofrimento. A consciência das pessoas os acusa de seus pecados e de que eles poderão ter um castigo depois da morte. E é esse medo que escraviza as pessoas, porque elas se apegam à sua vida aqui nesse mundo, com todas as suas forças e fazem tudo para prolongá-la. Elas se agarram aos seus bens, às suas posses, à sua casa, se prendem aos seus familiares e amigos, se escravizam a todo tipo de rituais, de religiões, sacrifícios, para evitar não somente a morte, mas o castigo que elas sabem que virá depois da morte. É esse pavor da morte que impede que as pessoas sejam livres e que vivam plenamente a vida
que Deus deseja de nós. O pavor da morte é tão sério que, em alguns casos, vira um distúrbio que é chamado de tanatologia ou necrofobia, tanatofobia ou necrofobia, que é a atitude de alguém que pensa constantemente na morte e na morte dos outros, que vive em constante pavor da sua morte e de outros, causando assim profunda ansiedade e prejuízo para a sua alma. As pessoas fazem de tudo para se livrar do pavor da morte. Ainda ontem eu estava pesquisando um site na internet que oferecia 10 dicas para as pessoas se livrarem do poder da morte. Tipo, aceite a morte como algo natural, cuide da sua saúde, viva a vida. O problema é que era o site de uma funerária. Nós vamos agora para a minha quarta declaração, que é: o diabo tem o poder da morte, como é dito aqui no final do verso 14, que Cristo, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que significa isso, que o diabo tem o poder da morte? O pecado do primeiro homem, Adão, deu ao diabo esse poder. E como toda a descendência de Adão, a sua semelhança, caiu com ele e se tornou pecadora, o diabo também tem o poder da morte sobre toda a humanidade. Esse poder não é o poder para o diabo matar quem ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quiser. Porque isso pertence somente a Deus. Foi Deus que disse ao homem, depois da queda, lá no jardim, em Gênesis 3, tu és pó e ao pó voltarás. Tu és pó e ao pó voltarás. Somente a Deus pertence o poder de tirar a vida. Portanto, esse poder da morte que é referido aqui, ele tem que ser entendido de duas maneiras. Primeiro, através da tentação, o diabo levou os nossos primeiros pais a pecar contra Deus e, com isso, levou-os à morte. É nesse sentido que Jesus chama o diabo de homicida, lá em João, capítulo 8, verso 44. Porque, através da tentação, o diabo levou o homem ao pecado e, dessa forma, levou à morte. E então é dito que o diabo tem o poder da morte, quando, na verdade, o poder que ele tem é para tentar as pessoas a se afastar de Deus e receberem o justo castigo que é a morte. E também deve ser entendido esse poder como o poder de acusação. O diabo é chamado de o acusador dos irmãos, em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Ele exige diante de Deus a morte e a condenação dos crentes em Jesus Cristo, porque eles são também pecadores. Eles são pecadores como as demais pessoas. Sem dúvida, a responsabilidade da entrada do pecado no mundo e, consequentemente, da morte é totalmente de Adão e Eva. Mas o diabo foi quem deu a arma para que eles fizessem isso. Então, é nesse sentido, uma vez que todos são pecadores e que a morte continua existindo e prevalecendo sobre toda a humanidade, o diabo continua, então, tentando, oprimindo a humanidade e levando as pessoas a se afastar cada vez mais de Deus, precipitando-se na morte eterna, e ele demanda que Deus castigue, que Deus puna e que Deus mande para o inferno aqueles que são seus filhos. É nesse sentido que o diabo tem o poder da morte. Mas agora vamos para a segunda grande divisão aqui do texto. A primeira foi o estado real da humanidade, em que eu falei, todos pecaram, todos morrem, todos têm pavor da morte e o diabo tem o poder da morte. Agora a segunda divisão é essa, que o Filho de Deus se tornou homem para que pudesse nos livrar desse estado de escravidão e morte, que é o que está no verso 14 e também em parte no verso 15. E aqui eu queria fazer 5 declarações sobre isso com base nessa passagem. A primeira é que nós, seres humanos, nós compartilhamos do mesmo sangue e da mesma carne, como diz o verso 14. Os filhos aqui são os filhos de Deus, ou a humanidade redimida. Eles têm participação comum de carne e de sangue. É uma observação geral muito pertinente. Nós somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, somos todos descendentes do mesmo casal, portanto, todos nós somos irmãos, o mesmo sangue que corre na minha veia é o mesmo sangue que corre na sua. Nós partilhamos
da mesma humanidade. Esse ponto é extremamente importante para o que vem em seguida. A segunda declaração é essa, é que o Filho de Deus, ele participou desse mesmo sangue e carne pela sua encarnação, como diz o verso 14. Cristo destas coisas também igualmente participou. Ele se tornou humano como nós, embora sem pecado, através da encarnação, foi gerado no ventre da Virgem Maria e adquiriu sobre si, ou trouxe sobre si, uma natureza humana, perfeitamente humana, de forma que o mesmo sangue que corre em nós é o mesmo sangue que corre na pessoa de Jesus Cristo. Embora ele não tenha pecado, Cristo se tornou homem como nós, ele partilha da nossa humanidade, ele se tornou membro da nossa raça. Terceira declaração, ele fez isso para que pudesse morrer. Note aí o para quê, indicando o propósito, no final do verso 14. Ele participou dessas coisas, da carne e do sangue, da nossa humanidade, para que, por sua morte, etc., etc. Era necessário a morte de um ser humano que também fosse divino para poder vencer a morte e destruir o diabo. Humano para que ele pudesse ser representante da raça humana e divino para que a sua morte tivesse efeitos além da sua pessoa e pudesse ser atribuída, pudesse ser considerada como a morte daqueles que ele representou. Porém, como Deus, Jesus Cristo não podia morrer. Como um da raça humana, ele poderia morrer no lugar daqueles que ele representa, que Deus elegeu e predestinou para serem salvos. Por isso está dito aqui que ele participou do mesmo sangue e da mesma carne. Essa passagem aqui é uma das passagens mais claras do Novo Testamento a respeito da plena humanidade do Senhor Jesus. Mas vamos para a quarta declaração. O texto nos diz que ele morreu para destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Está aí no final do verso 14. Nós já falamos o que é que significa o poder da morte que está nas mãos do diabo. Quando o texto diz aqui que Cristo, através da sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, nós devemos entender destruir não como fazer com que não exista mais, porque a Bíblia é muito clara, o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Ele nos rodeia como um leão que ruge procurando alguém para destruir. Mas destruir aqui significa derrotar, desabilitar, desarmar, limitar o seu poder. Cristo infligiu ao diabo lá na cruz do Calvário um golpe tal que o desabilitou, que o desarmou definitivamente. Isso significa que o diabo não terá a palavra final, que o poder da morte que ele tem não prevalecerá sobre os filhos de Deus, aqueles por quem Jesus Cristo morreu. E que isso foi obtido lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e em seguida ressuscita ao terceiro dia. Marcos se refere a esse evento no capítulo 3, verso 27, na parábola do homem valente, dizendo que Cristo amarrou o homem valente. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, ele diz que agora chegou a hora em que o príncipe desse mundo será expulso, se referindo à sua morte na cruz. Em Colossenses 2,15, o apóstolo Paulo diz que Cristo desarmou os principados e potestades na cruz. Em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3, está dito que o Messias prendeu o dragão e o amarrou e pôs selo sobre ele. Todas essas expressões, conquanto diferentes, apontam para o mesmo evento e para o mesmo efeito, que lá na cruz do Calvário, Cristo destruiu o poder do diabo, ele amarrou o homem valente, ele expulsou o príncipe desse mundo, ele desarmou os principados e potestades, ele prendeu a antiga serpente, o dragão, também conhecido como Satanás. Entretanto, a vitória final se dará somente quando Jesus Cristo vier. Como está escrito em Mateus 25, 41, no dia que o Messias vier, ele vai fazer a separação final na humanidade e dirá àqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Somente na vinda de Cristo o diabo será finalmente lançado
no lago de fogo e enxofre, no fogo eterno, no sofrimento eterno, onde ele ficará para todo sempre, juntamente com os homens que seguiram as suas obras. É a mesma visão de Apocalipse 20:10, onde diz que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Há uma ilustração bem conhecida que nos ajuda a entender bem esse ponto de que Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte na cruz. Entretanto, a destruição final ainda não chegou, a vitória final ainda não chegou. No dia 6 de junho de 1944, as forças aliadas em guerra contra a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, desembarcaram na Normandia. Aquele dia foi chamado de o dia D, o dia do desembarque, o dia em que as tropas aliadas, ao desembarcar e ao avançar Normandia adentro, eles infligiram um golpe terrível, tiveram uma vitória extraordinária com relação contra as forças nazistas. Entretanto, foi somente 11 meses depois que a Alemanha finalmente se rendeu, no dia 8 de maio de 1945, e aquele dia da vitória foi chamado de dia V. Passaram-se 11 meses entre o dia D, a vitória definitiva, e o dia V, que foi o dia da vitória final, quando oficialmente a Alemanha se rendeu. Nós estamos vivendo esse período entre o dia D e o dia V. Dia D, na cruz do Calvário, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo destruiu a própria morte ali, quando ele ressuscita ao terceiro dia. Entretanto, a vitória final ainda aguarda, está no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória, e o diabo e a morte e o mundo e o pecado serão finalmente conquistados, destruídos e lançados todos no lago do fogo e enxofre. Agora vamos para a minha quinta e última declaração aqui dentro desse segundo ponto. Que Cristo morreu para livrar os que viviam escravos pelo pavor da morte. Como nós já vimos, o pavor da morte aterroriza e escraviza a humanidade de todas as épocas, de todas as nações. A realidade dura e cruel é que todos morrem, independente de raça, sexo, idade, cor. E depois da morte há a possibilidade de uma eternidade de sofrimentos. Porém, um de nós morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, vencendo assim definitivamente a morte. Houve outros, antes de Cristo, que subiram ao céu, como Enoque e Elias, só que eles não provaram a morte. E houve outros antes de Cristo que ressuscitaram também, como Lázaro, mas eles morreram de novo. Somente Jesus Cristo experimentou a morte, ressuscitou e vive para todo o sempre. Ele está vivo agora, nesse exato momento em que eu estou dizendo estas palavras. Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai no trono do universo, de onde ele aguarda o momento em que virá assumir o reino aqui nesse mundo e aplicar a vitória definitiva e final contra o diabo, os seus anjos, os ímpios, aqueles que se levantaram contra Deus, contra o pecado, vitória contra o pecado e quanto ao mundo. O Senhor Jesus foi na nossa frente. Ele enfrentou e venceu a morte. E agora nós podemos ter certeza de que depois da morte não nos espera sofrimento e destruição, mas sim uma eternidade na presença de Deus. Foi nesse sentido que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 15: vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, que é a situação que descreve a raça humana, esse espírito de escravidão que os escraviza, que prende ao terror do pavor da morte, afetando as pessoas, porque nós sabemos que iremos morrer, mas para nós isso não é o fim. Sabemos que castigo algum nos aguarda quando nós abrirmos os olhos depois da perda da consciência da morte. Nós sabemos que haveremos de ressuscitar para nunca mais morrer e com o Senhor Jesus viver com Ele e todo o seu povo para sempre no novo céu e na nova terra. Verdades que nós encontramos refletidas na boca de santos, de crentes bíblicos, como Davi, no Salmo 16, verso 10, não deixarás a minha alma na morte, ou como Paulo em Filipenses 1, de 21 a 23, para mim o viver é Cristo
E o morrer é lucro, morrer é lucro. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, inclusive a própria vida. E essa certeza que nos liberta aqui nesse mundo, não é verdade? Ter a convicção na hora de enfrentar a morte, de que depois dela nos aguarda o Senhor Jesus, a vida eterna e a paz sem fim. Isso faz com que nós enfrentemos a morte sem medo aqui nesse mundo. Isso faz com que nós nos desapeguemos das coisas desse mundo. Isso faz com que nós não tenhamos receio de sofrer e ser castigado depois da morte. Isso faz com que nós possamos morrer em segurança e tranquilos e não nos desesperarmos quando nossos irmãos em Cristo morrem. Eu quero ler para vocês aqui as últimas palavras de alguns cristãos famosos na hora da morte. John Wesley, no leito da morte, repetiu várias vezes antes de fechar os olhos para sempre: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele repetiu várias vezes isso e depois morreu. Martinho Lutero, no leito de morte, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, repetindo as palavras de Jesus na cruz. Ou David Brainerd, aquele jovem missionário, morreu antes dos 30 anos de tuberculose, que evangelizou as tribos no oeste americano. Na hora da morte, ele disse à sua noiva Jerusa, filha do grande Jonathan Edwards: estou passando para a eternidade, como é doce pensar na eternidade. Ou as palavras finais de Charles Spurgeon, maior pregador do século passado, considerado príncipe dos pregadores, que morreu também, de certa maneira, cedo. No seu leito de morte, ele abriu os olhos, apontou para o céu e disse: estou ouvindo eles chegarem. Vocês podem ouvir? Hoje é o dia da minha coroação. Posso ver as carruagens. Estou pronto para embarcar. E eu poderia fazer outras e outras citações do que os crentes disseram na sua última hora, no seu último momento aqui nesse mundo. Na década de 80, eu tive o privilégio de ser pastor pela primeira vez aqui na nossa igreja. E no ano de 1988, um jovem chamado Daniel, um rapaz muito ativo aqui na nossa mocidade, ele contraiu câncer, ele foi diagnosticado com câncer. Ele tinha cerca de 18 anos de idade. E foi muito breve, muito breve. Durante o período em que ele estava enfermo, o seu testemunho era extraordinário. Morreu com serenidade, morreu na presença de Deus. Nós fomos para o seu sepultamento, Parque das Flores. A igreja cantando, louvando a Deus, tristes, mas consolados, glorificando a Deus pela vida de Daniel. Eu estava ali entre eles e ia celebrar o ofício fúnebre, quando eu percebi que mais avante havia um outro enterro também acontecendo. Só que o quadro lá era bastante diferente do que estava acontecendo aqui. Havia gritos de desespero, gritos de dor, gritos de angústia, de medo. Eu percebi que se tratava provavelmente de um pai de família e que a família não era cristã, a família não tinha esperança. O que parecia ser as filhas se agarraram com o caixão. Na hora de baixar o caixão para a sepultura, elas não queriam, seguraram o caixão, foi preciso serem arrancadas de lá. Os gritos eram de partir o coração. Uma senhora de idade desmaiou, imagino que era a esposa que ficou para trás. Era a cena do desespero, de alguém que não tem esperança, de angústia e de pavor. Enquanto que aqui nós cantávamos hinos a Deus. E nós orávamos e agradecíamos a Deus pela vida de Daniel, na certeza de que ele tinha entrado na presença de Deus, porque Cristo, pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte e nos livrou do pavor da morte durante toda a nossa existência. Eu queria terminar com algumas aplicações práticas. Primeiro, eu quero falar para você que é adolescente, você que é jovem, você que está me escutando agora. Eu sei que você não pensa muito nessas coisas. Você tem saúde, você tem planos, você tem sonhos, mas eu queria que nessa manhã, na manhã desse dia, você refletisse a respeito do que a palavra de Deus aqui nos fala. A realidade da morte. Adolescentes também morrem, crianças também morrem, jovens também morrem.
Você de repente pode se ver cara a cara com ela de maneira inesperada, como Daniel, que tinha 18 anos, quando foi levado, ceifado pelo câncer. Então tire um momento para pensar sobre isso e examinar sua vida à luz desta verdade de que um dia você vai se encontrar diante de Deus a quem você vai prestar contas. Também eu queria dar uma palavra àqueles irmãos em Cristo Jesus que têm sido levados a pensar bastante na morte nesses dias, talvez por conta da pandemia e de todos os seus efeitos. Fazemos bem em refletir sobre a morte, fazemos bem em fazer isso. Mas não faça isso sem, ao mesmo tempo, refletir na obra completa de Cristo Jesus, na sua morte substitutiva e na sua ressurreição, para que o seu coração seja consolado, porque pensar na realidade da morte e no que nos espera depois, sem que o façamos à luz da obra de Cristo, de fato infunde pavor, temor. Uma palavra para você que está enfermo, talvez uma enfermidade de risco, ou vocês, queridos, que estão bem idosos e chegando ao fim da vida. Que consolo nós temos! Nós podemos morrer bem. John Wesley dizia, nosso povo morre bem. Nós queremos não somente viver bem, mas morrer bem. Na hora da morte, ter paz, tranquilidade e confiança. E isso somente mediante a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também uma palavra para você que não tem certeza do que lhe aguarda depois da morte, aquele momento em que você abriu os olhos depois da primeira escuridão. Você que está incerto do seu relacionamento com Deus e não tem certeza da sua salvação, quem sabe esse é o momento em que Deus deseja trazer você a refletir sobre o seu verdadeiro estado diante de Deus, a examinar o seu coração. Você de fato está arrependido dos seus pecados? Você reconhece que merece de Deus a ira e o castigo eterno depois de sua morte? Você reconhece de que somente mediante Jesus Cristo e pela sua morte na cruz você pode ter perdão e salvação? Então venha a Cristo, procure nutrir a certeza da salvação. Esse é um privilégio de todo crente verdadeiro, a convicção, o testemunho íntimo no seu coração dado pelo Espírito Santo de que ele é filho de Deus, que ele foi perdoado. Isso nos ajuda a enfrentar a doença, a pandemia, o desemprego, a quebradeira econômica, se nós estamos certos de que fomos livres do poder da morte e não temos mais o pavor da morte no nosso coração. E por último, uma palavrinha para você, querido amigo, que talvez esteja me escutando e que pertence a um grupo religioso que não lhe dá segurança de vida eterna. Falam de Deus, falam da existência do céu, falam da realidade do castigo, mas dizem que são as suas obras, os seus méritos e a sua capacidade que vai definir para onde você vai. E você sabe lá no fundo que se for depender dos seus atos, das suas atitudes e das suas escolhas, você jamais entrará na presença de Deus para a vida eterna. Pense nas mentiras, nas imoralidades, nas impurezas, no ódio, na vingança e também das coisas que você deixou de fazer, de amar o próximo, de perdoar os inimigos, de cuidar dos doentes e dos necessitados, de dizer a verdade, de ser honesto. Você sabe que se for depender de suas obras, o que lhe aguarda é o castigo. Se você está num grupo religioso que não lhe oferece certeza de salvação mediante a graça de Deus, a obra completa de Cristo Jesus, você está numa seita. Porque o verdadeiro cristianismo consiste nisso, que Jesus Cristo se tornou um de nós para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte e assim nos livrasse do pavor da morte ao qual nós estávamos sujeitos toda a nossa vida. É pela graça, é mediante a fé na obra completa e perfeita de Cristo que você pode se livrar do pavor da morte. Que Deus o abençoe nesta manhã, que essa reflexão sirva de consolo, alerta para você que me escuta. Oremos mais uma vez. Ó Deus, te damos graças pela obra completa do Senhor Jesus. Te damos graças porque Ele quis morrer por nós. Te damos graças porque, através da sua morte, o diabo perdeu o seu poder e nós fomos libertos da escravidão do medo de morrer. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale ao coração, especialmente dos que estão em dúvida quanto ao relacionamento deles contigo. Aqueles que não têm plena certeza de salvação. Guia-os, ilumina-os, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.